A Anvisa acabou de confirmar oficialmente o pedido da Fiocruz para o uso emergencial da vacina de Oxford. O prazo máximo da Anvisa para dar o sim a esse uso emergencial da vacina é de 10 dias. Lentamente e com bastante atraso em relação a diversos outros países, o processo para iniciar a vacinação no Brasil avança. No final da semana passada, tanto a Fiocruz quanto o Instituto Butantan, que produz a Coronavac, submeteram à Anvisa os pedidos para uso emergencial dos imunizantes. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assegurou que a agência fará seu trabalho rapidamente. Não tenham dúvidas de que a agência está empenhada ao máximo em ser célere, rápida e efetiva. E eu posso também afiançar aos senhores: os técnicos que estão lá vão fazer o seu trabalho e vão se posicionar da maneira correta. Mas ainda há perguntas importantes que precisam ser respondidas, até mesmo para permitir que a agência autorize finalmente a execução do plano de vacinação contra o novo coronavírus. Uma delas, como explicou o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, é o detalhamento dos dados de eficácia relativos à Coronavac. O número exato é 160 alguma coisa no placebo, né? E 60, um pouco menos de 60 no grupo vacinado, né? E aí tem todas as especificações que eu mencionei que vão ser ofertadas para a documentação. Outras questões relevantes também seguem em aberto, não só no Brasil como no mundo, em relação às duas apostas feitas pelo Brasil para imunizar a população. Uma delas é por quanto tempo as vacinas garantem imunização. Ainda há ajustes importantes relacionados à dosagem e ao intervalo entre a primeira e a segunda aplicação. No Ao Ponto desta segunda-feira, a microbiologista Natália Pasternak analisa as principais dúvidas que ainda recaem sobre o funcionamento da Coronavac e da vacina de Oxford. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran. Aliás, fico fora alguns dias a partir desta terça-feira para um breve período de férias. Enquanto isso, a Carol segue aqui na companhia do meu amigo Marco Grilo, que assume o posto temporariamente para levar a vocês informação e análise de qualidade. Fique com a gente. Natália Pasternak, tanto Fiocruz, Oxford, quanto Butantan, Sinovac já fizeram pedidos de autorização emergencial para a Anvisa para de fato iniciar a vacinação aqui no país, mas a gente ainda tem algumas dúvidas importantes. A gente começa por uma dúvida que cabe às duas vacinas: tempo de imunização. Já está claro quanto tempo a pessoa ficará imunizada nas duas vacinas depois de tomar a primeira e a segunda dose? Ainda não, Maltic. Esse é um dado que nós não temos nem para quem já teve a doença, qual é o tempo que a pessoa fica imunizada, se fica realmente imunizada, se fica protegida de uma segunda infecção. Tudo indica que sim, que quem já teve a doença fica protegido de uma segunda infecção, até pelo menos 8 meses, porque esse é o tempo em que as pessoas foram acompanhadas durante o ano de 2020 para averiguar esse fato. Nas vacinas vai ser a mesma coisa, as pessoas precisam ser acompanhadas durante um tempo para nós termos certeza de quanto tempo a vacina protege. Então esse é um dado que nenhuma vacina tem por enquanto. Natália, vamos esmiuçar agora essas duas vacinas que vão ser as principais da nossa imunização, né? A vacina de Oxford e a vacina do Butantan. Começando por Oxford, o que a gente sempre ouviu é que seria uma estratégia com 2 doses. No Reino Unido, eles estão usando um intervalo de 12 semanas, né, entre uma dose e outra. Aqui no Brasil, tem ainda essa dúvida. Na quinta-feira, o ministro Eduardo Pazuello deixou no ar a possibilidade de fazer uma imunização com uma dose de Oxford e, se houvesse necessidade, se a pandemia não cedesse, talvez uma segunda, 3 ou 4 meses depois. Senhores, a AstraZeneca é uma dose por pessoa, com 71% para uma dose, para o controle da pandemia. A segunda dose vai a 100% em qualquer caso, podendo tomar em 3, 4 meses depois, se for necessário para o controle da pandemia ainda. Afinal, qual é o regime ideal de dosagem e de intervalo dessa vacina?
Carol, o regime ideal é aquele para o qual a vacina foi testada. A vacina foi testada num regime de 2 doses. Mas, dito isso, nós não vivemos num mundo ideal. Nós vivemos no mundo real, onde existe uma escassez de doses, uma dificuldade de produção, principalmente de produção rápida, escalonada. Então, a gente sabe que vai existir essa dificuldade de realmente produzir as doses necessárias na quantidade adequada para que todo mundo receba 2 doses no intervalo em que foi testado. Então, qual foi a estratégia que alguns países pensaram, principalmente o Reino Unido, foi o primeiro que veio com essa estratégia, baseado em alguns outros dados que aparecem nos estudos da vacina de Oxford. Quando eles analisaram a quantidade de anticorpos produzida após a primeira dose, ela já é quase igual à quantidade que é produzida após a segunda dose. Então, isso indica que talvez uma primeira dose já possa ser protetora. Olhando também o intervalo entre doses, existem indícios de que pode ser protetor aplicar uma única dose. Outra estratégia que pode ser adotada é o espaçamento entre as doses, porque nós sabemos de várias outras vacinas que muitas vezes atrasar um pouco o reforço, a segunda dose, não faz grande diferença. Então, é uma estratégia que pode ser usada. É claro que para essas outras vacinas a gente não estava no meio de uma pandemia. A gente só sabe que o reforço funciona mesmo se ele for espaçado alguns meses. Então, sabendo disso, sabendo que a primeira dose pode ser protetora e que o reforço vai funcionar mesmo se ele for atrasado, é uma estratégia de gestão, não é uma estratégia científica, é uma estratégia que o gestor escolhe baseado no que a ciência diz, mas sabendo que ele, como gestor, precisa fazer intervenções e precisa trabalhar com o mundo real e não com o mundo ideal. Então, é uma escolha possível, que pode dar certo, mas ela não é exatamente o regime de doses para o qual a vacina foi testada. Agora, considerando que já tem essa constatação de que é possível pelo menos iniciar uma imunização mais consistente já com uma primeira dose, qual é a importância de resolver aquele problema, aquela dúvida que surgiu no estudo de fase 3 dessa mesma vacina relacionada a uma dose e meia, que ela acabou sendo testada num grupo muito pequeno, que inclusive não incluía uma das populações mais prioritárias, que é a população idosa. Já teve uma solução, um desfecho para essa dúvida? Ainda não. O que nós sabemos é que eles estão retomando esses testes clínicos com a meia dose seguida de dose inteira para ver se realmente é uma estratégia adequada num número maior de pessoas, e também informaram que os testes em idosos estão em andamento. A vacina mostrou eficácia de 90% quando foi aplicada primeiro metade de uma dose e pelo menos um mês depois uma dose completa. Já a eficácia de 2 doses completas foi menor, 62%. A estratégia de idosos é muito importante. Como é uma doença que nós sabemos que acomete principalmente em forma grave os idosos, saber exatamente qual a eficácia de todas as vacinas, não só dessa, nesse grupo etário, é muito importante. Até porque nós sabemos que muitas vacinas perdem um pouco de eficácia em idosos e isso é normal. O sistema imune tem um decaimento natural com a idade, por isso que precisa testar essas populações. Natália, teve a informação também há algum tempo de que haveria testes dessa vacina de Oxford junto com a vacina produzida pelo Instituto Gamaleya na Rússia. Em que pé está isso e o que pode sair desses testes? Talvez um uso combinado das 2 vacinas? A ideia era fazer um uso combinado. Eu não sei se isso está sendo testado ou não, essa informação eu não tenho, não vi publicada em nenhum lugar, mas a ideia era justamente combinar as 2 vacinas. Por quê? Porque eles usam adenovírus diferentes. A vacina de Oxford usa um adenovírus de chimpanzé e o Instituto Gamaleya usa 2 adenovírus humanos. Como a gente sabe que uma das hipóteses para essa meia dose ter funcionado melhor é a redução da imunidade ao adenovírus, porque nós respondemos também ao adenovírus e não só ao alvo, a proteína
proteína spike do coronavírus. Existe um outro vírus ali, que é o vírus bonzinho, o carregador, que a gente chama de vetor, e nós também respondemos a ele. Minimizar a nossa resposta ao vetor pode aumentar a resposta ao alvo, que é o que a gente quer. Uma maneira de fazer isso é usar adenovírus diferentes, para que a gente não monte uma resposta ao vetor. Então a gente faz uma dose com um vetor e a segunda dose com outro vetor diferente, minimizando a nossa resposta ao vetor e maximizando a resposta ao alvo. Então, combinar 2 vetores diferentes é uma boa estratégia, mas eu não sei em que pé que isso tá. Agora, considerando essas questões de gestão que a gente já conversou aqui, uma hipótese que é plausível, faça-se uma vacinação bastante contundente com a vacina de Oxford e essas doses não sejam mais suficientes por conta do uso prévio para a segunda dose dentro do calendário que se propõe. Já se sabe, já é garantido que, por exemplo, a gente pode dar a segunda dose, caso falte de Oxford, pela vacina da Gamaleya, chamada de Sputnik V? A gente poderia, provavelmente, do ponto de vista de reforço de imunidade, deve funcionar. O único problema de fazer isso é que a gente perde os dados de vigilância sanitária de efeitos adversos, porque fica uma bagunça. Quando você faz uma combinação de vacinas, o ideal é que você teste antes essa combinação, e não que você faça isso já no mundo real, vacinando as pessoas, porque você perde muita informação do que pode acontecer de efeitos adversos, como que essa combinação funciona. E também, quando você tiver a vigilância de efeitos adversos e alguma coisa aparecer, você não vai saber dizer de qual vacina esses efeitos, né, qual vacina provocou esses efeitos. Então, fica um pouco bagunçado. Dito isso, como eu falei, é uma escolha difícil, é uma escolha do gestor e o gestor vai ter que decidir se dar qualquer reforço é melhor do que não dar nenhum reforço. Enfim, o governo do estado divulgou a tão esperada taxa de eficácia da Coronavac, né? A taxa que mede o quanto essa vacina realmente protege. Segundo o governo, a taxa de eficácia ficou em 78% nos testes feitos aqui no Brasil. Agora, Natália, falando da vacina do Butantan especificamente, houve a divulgação daquela taxa de eficácia de 78%, depois ficou claro que essa não é a eficácia total da vacina, né? Afinal das contas, a gente já sabe qual é a eficácia, tem um ponto de interrogação aí, né? Carol, a gente ainda não sabe qual é a eficácia total. Os 78% apresentados são de um desfecho secundário, então não é o desfecho primário. O que isso quer dizer? O desfecho primário é o desfecho geral, é o resultado principal da vacina que está previsto no protocolo da própria Sinovac. Esse desfecho, como para todas as outras vacinas, todas fizeram igual, é o seguinte: quantas pessoas ficaram doentes em cada grupo? Para isso, a gente tem aquela análise dos eventos. Os eventos são o número de pessoas que ficaram doentes. Então, pegando aquele exemplo da Pfizer, que ficou muito didático, tinha 42 mil voluntários. Desses 42 mil voluntários, 170 ficaram doentes. Doentes, não interessa se era caso leve, moderado ou grave. Eram pessoas que tiveram sintomas e confirmaram o seu diagnóstico por PCR. Então, pessoas doentes com Covid-19, 170. Desses, 162 estavam no grupo placebo e apenas 8 no grupo vacinado. Isso deu, com uma conta bem de padaria mesmo, uma eficácia de 95%. É assim que a gente calcula o desfecho primário. No caso da Coronavac, esse número não nos foi fornecido oficialmente. O doutor Dimas Covas até arriscou de memória durante a coletiva. Quando ele foi perguntado, ele falou: olha, eu acho que foi em torno de 220 eventos, ou seja, pessoas doentes, 160 no grupo placebo e 60 no grupo vacinado. Pegando esses números do Dr. Dimas, daria uma eficácia de aproximadamente 63%.
Então, o 78% e os 100% que foram apresentados não são esse desfecho global, eles são recortes, são análises de subgrupos, que a gente chama de desfecho secundário. Os 78%, eles disseram que é um subgrupo de pessoas que ficaram doentes e precisaram de assistência médica. Então, exclui aquelas pessoas que ficaram doentes, mas ficaram em casa. Tiveram sintomas, tiveram o diagnóstico confirmado por PCR, mas não procuraram assistência médica, elas ficaram em casa. Esses não entram na conta dos 78%, entram só aqueles que precisaram de assistência médica. E os 100% são os casos graves e mortes, que também apareceram em análises de subgrupo na Pfizer e na Moderna. A boa notícia disso tudo, Carol, é que se a gente olhar todas as vacinas até agora, todas elas tiveram um desfecho próximo de 100% nessa análise secundária de casos graves e mortes, mostrando para a gente que provavelmente isso pode ser uma característica geral de todas as vacinas para Covid. Elas têm uma eficácia específica geral, mas elas são capazes de prevenir casos graves e mortes, que afinal das contas é o que mais nos interessa, porque nós precisamos reduzir hospitalização e morte. Nesse momento, a pessoa pode até se infectar. O que nós queremos é que essa pessoa não progrida para a doença, que essa doença não fique mais grave e que a pessoa tenha que ir para o hospital e ser internada. A Anvisa vai receber um documento oficial demonstrando essa eficácia de 78% ou um outro número? Ela consegue, por exemplo, só com essa informação que a sociedade recebeu na semana passada, conceder uma autorização de uso emergencial? A Anvisa precisa dos dados completos, com os números brutos. A Anvisa não vai receber um documento com os mesmos dados que nos foram apresentados em coletiva de imprensa, porque esses dados não são os números brutos do resultado. A Anvisa precisa daqueles dados como a Pfizer apresentou. Quantos eventos, quantas pessoas doentes em cada grupo, no grupo placebo e no grupo vacinado. A análise de subgrupos também precisa ser detalhada. Esses 78%, eles vieram de quantas pessoas doentes, quantos eventos. Os 100% também. Na análise da Moderna, por exemplo, esse 100% de prevenção de doença grave e morte vem de 30 pessoas. Então a gente sabe que é uma boa notícia, mas a gente também sabe que 30 pessoas é uma amostra pequena, o poder estatístico disso é baixo, e tudo bem, é isso que a gente espera de uma análise secundária, mas isso tudo precisa ser encaminhado para a Anvisa com detalhes, porque senão a agência regulatória não tem como trabalhar, e certamente o Butantan vai encaminhar para a Anvisa o relatório completo. E se a Anvisa, ao conceder autorização de uso emergencial, acaba informando a sociedade, o que é absolutamente natural, que, por exemplo, a eficácia não é de 78%, mas de 63%. O quanto que isso acaba prejudicando a estratégia de comunicação da vacinação junto à população brasileira? Pois é, Maltic, aí é que está o problema de não comunicar de forma transparente e didática logo de cara, como deveria ter sido feito na coletiva de imprensa, porque depois esses dados aparecem e muita gente, principalmente esses movimentos contrários à vacinação, podem aproveitar esses dados para dizer, olha, tá vendo, eles mentiram para vocês, eles quiseram esconder, a eficácia era menor do que eles falavam, essa vacina aí da China é ruim, e não é nada disso, é uma boa vacina, 63% é uma ótima eficácia que vai ter um grande impacto na redução da pandemia no Brasil, mas isso precisa ser comunicado de forma transparente. Natália, a vacina, a Coronavac, foi testada no Brasil somente com profissionais de saúde, o que por si só já é um recorte, né? Você não tem ali gente muito jovem, você não tem muito idosos, é uma população com boa escolaridade, com boas condições de moradia. Isso é um problema, o fato do teste ter sido feito nesse grupo específico só e não com uma amostragem que deu uma conta melhor da população? Só se realmente, quando a gente tiver os dados da amostragem, a gente perceber que não tem
não tem nenhuma diversidade étnica ou etária. Como a gente não tem esses dados, seria prematuro a gente tirar essa conclusão. Isso também deve constar no relatório da Anvisa. A gente imagina que por serem profissionais de saúde não tem idosos, mas pode ser que tenha, porque tem muitos médicos idosos que estão atendendo normalmente. Então, primeiro a gente precisa realmente ver esse recorte, ver a diversidade étnica e demográfica e etária que eles têm, para depois a gente tirar conclusões. Bom, Natália, da mesma forma que a vacina de Oxford, a Coronavac, também trabalha com 2 doses de vacina por pessoa. Existe um tempo médio de 14 dias entre uma e outra. Há flexibilidade em relação à Coronavac nesse prazo e a imunização pode ser obtida só com uma dose? Olha, o que o Dr. Dimas falou na coletiva é que ele aceitaria atrasar até 28 dias no máximo a segunda dose, e que uma dose só não foi testado. Então eu acredito que realmente nesse caso eles não vão arriscar e vão no máximo espaçar 28 dias se eles acharem que isso vai ajudar a ter uma cobertura melhor e mais efetiva. Desde que surgiu na China em dezembro de 2019, o novo coronavírus já sofreu várias mutações, média de 2 por mês. Uma das mais recentes, descoberta em setembro na Inglaterra e que já chegou a São Paulo, criou uma nova linhagem do vírus, que não provoca casos mais graves, mas é muito mais contagiosa. Natália, começam a surgir já mutações do coronavírus pelo mundo. Tem essa cepa que foi descoberta no Reino Unido, uma outra descoberta na África do Sul. O que é que a gente sabe sobre a resposta das vacinas às mutações do coronavírus? Por enquanto, Carol, de outras mutações que a gente estudou, não teve nenhuma mutação que tornasse o vírus tão diferente assim a ponto dele escapar de uma vacina, de ter o que a gente chama de escape de mutação, ficar tão diferente que a vacina não reconhece mais. A própria Pfizer, quando estava ainda em fase 2, testou os anticorpos gerados pela vacina em 10 mutantes e conseguiu neutralizar todos. Esses mutantes que estão aparecendo agora, eles precisam ser testados para ver se as vacinas que estão em uso, que já foram aprovadas e que estão sendo aprovadas, conseguem neutralizá-los. A gente imagina que sim, porque não são mutações que deixam assim o vírus tão diferente. A única boa notícia é que se acontecer realmente alguma mutação que deixa a proteína spike muito diferente, as vacinas de RNA e as de vetor podem ser facilmente adaptadas para essas novas mutações. E uma vacina como a Coronavac, que é uma vacina de vírus inativado, que usa o vírus inteiro, ela não tem só a proteína spike como alvo, ela tem diversos outros alvos, porque o vírus está inteiro ali. Então isso também não deve ser um problema. Esperamos que não aconteça, mas caso aconteça, dá para resolver. Essas adaptações, tanto de Oxford quanto da Coronavac, caso sejam necessárias, elas demoram muito para serem incorporadas ao esquema de vacinação? A Coronavac não precisaria de adaptação, como eu falei, é um vírus inteiro inativado, então ela já tem outros alvos. A de Oxford e as de RNA, da Pfizer e da Moderna, elas precisariam só fazer uma nova sequência genética para inserir na plataforma vacinal. Então, em algumas semanas já dá para fazer isso. O que a gente sabe, Natália, sobre outras vacinas que podem chegar ao Brasil? A gente sabe que o Brasil faz parte daquele consórcio COVAX Facility. Tem previsão de data, de que tipo de vacinas, quais já estão aprovadas para vir através do COVAX? O que a gente sabe? A gente entrou no COVAX, Carol, pleiteando a cota mínima, que são 42 milhões de doses, suficiente para vacinar 10% da nossa população. Uma das vacinas que faz parte do portfólio da COVAX e que já foi aprovada é a Moderna. Então, é uma boa vacina que, de repente, a gente pode ter acesso via COVAX. A Moderna precisa ser armazenada e transportada em temperatura de menos 20 graus, então não é tão complicado quanto a Pfizer. É temperatura de um freezer comum, já encaixa na nossa cadeia de frio, dá para adaptar, é uma vacina viável para o Brasil. Por enquanto, de todas as
as vacinas que fazem parte do portfólio da COVAX, essa é a única que já recebeu aprovação. Então, eu imagino que ela seria uma forte candidata, mas eu não sei o prazos, como é que eles estão funcionando, se existe uma prioridade dos países para receber. Aí tudo isso é uma questão que a gente tem que olhar no contrato da COVAX para ver como que funciona e qual seria o prazo para o Brasil receber essas 42 milhões de doses que ele pleiteou. Doutora Natália Pasternak, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto mais uma vez. Até a próxima. Obrigado, Natália. Uma ótima semana. Eu que agradeço, Carol, Maltic, obrigada. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.